Se você... eu quero que você entenda. Você não está perdida. Você não está sem direção. Você só está soterrada. É de acordo com as mensagens que eu recebo de vocês. É de acordo com as mentorias que eu entrego. E também com tudo que eu passei por experiência própria. Então, eu já tive muitos altos e baixos. E assim, mais alto do que baixo. E não quer dizer que seja... Quando eu falo do baixo, estou falando só de coisa ruim também. Porque foi... se você me perguntar assim, Marcilene, qual foi a fase que você mais aprendeu? Qual foi a fase que você mais aprendeu? A fase que eu mais aprendi foi quando eu me vi sozinha. Eu me vi, de fato, num deserto. Você já imaginou uma pessoa, como que é uma vida de uma mulher, de uma pessoa no deserto? Foi assim que eu me vi. Sem motivo para tanta maldade, sem motivo para aquilo que estava sendo oferecido para minha vida, né? Eu sempre levei a vida o mais leve. Tudo que você está vendo hoje, né, na minha rotina sempre foi a vida que eu busquei. Eu sempre busquei contato com a natureza. Eu nasci em fazenda, então meus avós sempre teve fazenda. Meus pais minha mãe é filha, né, de pessoas que tinham fazenda. Meu pai também. Então a minha realidade é de uma vida simples, é de uma vida na fazenda, é de acordar e ter o leite com mel na caneca, no próprio curral, né? A minha realidade é de ver os animais ao meu redor, é de ir no meio das vacas, é de ir no meio das galinhas. Então, para mim, não tem riqueza maior. Mas de uma origem de muita pobreza. Pobreza intelectual mesmo, em questão de entender a necessidade do desenvolvimento, de como a gente funciona, do que a gente pode merecer, do que a gente pode se capacitar, de entender assim como se fosse uma regra. Nasceu daquela forma, quem é você para pensar em ser melhor do que aquilo? Então, eu vim desse meio. E no decorrer da vida, as coisas foram se encaminhando. Eu fui prosperando, as coisas foram acontecendo, construí um casamento, construí patrimônio, construí uma vida, uma história. E, para mim, os meus valores, que é família, lealdade, né, verdade, que é você estar no meio de pessoas que são do bem, você não usar de nenhum momento da sua vida que seja para prejudicar alguém. Então, tudo que você imaginar de fazer do certo para dar certo e para não repetir os padrões dos meus pais, eu fiz, né? Fugindo da pobreza, fazendo além do que eu acredito que eles poderiam ter feito, para não ter divórcio na minha vida, para sempre ser a esposa exemplar. Então, tudo que você possa imaginar para ter todas as áreas da minha vida, eu fiz para que eu não passasse pelo que eu passei. E o que eu passei atingiu todas as áreas. Eu tive início de câncer, eu fiquei sozinha, eu mudei do meu estado para São Paulo sozinha, né? E tive várias pessoas que se aproveitaram da minha situação, da minha vulnerabilidade. E hoje, talvez, eu vejo que o plano do mal era para que eu não gostasse de gente, de pessoas, para que eu tivesse uma doença, um câncer, que eu tivesse ódio das pessoas, que eu tivesse ódio e não acreditasse no amor, não acreditasse nas pessoas, não acreditasse numa vida melhor, não visse capacidade em mim. Porque quando você está fazendo tudo de ruim e as coisas acontecem, você tem uma justificativa, né? Tudo que você planta, você colhe. Você tem uma justificativa. Agora, quando você faz tudo para que não colhesse o mal e você vê as coisas ruins acontecendo na sua vida, você só tem uma alternativa.
dormir e não acordar mais, ou acreditar que existe uma razão para o aprendizado naquilo que você está passando.